Oi, eu sou a Cláudia Rayara. Vamos fazer as unhas comigo hoje? Então, eu queria alongar as minhas unhas usando um método diferente e acabei escolhendo o molde F1, conhecido também como Dual Form. O produto que eu tô usando é da D&Z e eu comprei ele na Shopee. Então, caso você tenha interesse, eu vou deixar o link na descrição do vídeo de todos os produtos usados. E como vocês podem ver, a chips, ela é no formato estileto hoje. Bom, eu vou separar as chips para os meus tamanhos dos meus dedos, porque é uma coisa que eu sempre faço com qualquer produto que eu tenha, para poder adiantar mesmo, deixar tudo separadinho, bonitinho, porque na próxima vez que eu vou usar, já sei os tamanhos, eu já consigo localizar mais rápido. Então, eu anoto o papelzinho, um post-it em algum lugar, de alguma forma, e deixo dentro da caixinha. Fica a dica para você, se quiser fazer também, com postiça, enfim, com gel X, né, gel X, que o pessoal também faz, e também com molde F1. Bom, para base de cor, para arte que eu ia fazer na unha hoje, eu queria um fundo branco, então eu resolvi usar esse produto da XT, que ele é um gelzinho para alongamento mesmo. Eu já tinha utilizado esse produto antes, mas é a minha primeira vez usando ele nesse molde F1. E como eu não havia pesquisado nada antes em como aplicar esse produto no molde, enfim, eu deduzi que seria parecido com poligel. Então eu acabei mergulhando o pincel na acetona para ver se eu conseguia espalhar o produto um pouquinho melhor no molde, porque ele é meio grudentinho. E foi assim que eu fui espalhando ele. Eu não acho que deu muito certo, porque acredito que o meu pincel tenha ficado um pouco encharcado de acetona e deixado o gel um pouquinho mole mais do que deveria. E realmente a acetona ajudou a não grudar tanto no pincel, mas também eu acho que mudou um pouco da consistência do produto. Eu vou fixar o produto na unha, secando ele somente nessa parte, na região da cutícula. Eu vou usar a lanterna, é uma lanterna UV, e vou secar somente essa partezinha de trás, porque eu quero também mexer um pouquinho na parte de baixo, que na verdade o que eu queria evitar era lixamento, ter que ligar a maquininha para ficar lixando. Então assim, qualquer lixamento que eu fosse fazer na unha, eu queria utilizar somente lixa comum, sem precisar ligar qualquer tipo de motorzinho. Então eu molhei o pincel na acetona de novo e fui trabalhando ali na parte de trás, até que ficasse de um jeitinho que fosse agradável para mim. E ficou desse jeito depois de ter deixado na cabine grande por 60 segundos. Eu vou remover isso. É estranhamente prazeroso retirar esse molde. Eu tô usando um prep da XD para remover a camada pegajosa que fica na unha, porque se eu for lixar direto desse jeito, vai grudar na lixa e daí eu vou acabar perdendo a lixa. Então é a dica que eu dou, se você usar qualquer coisa que fique uma camada pegajosa depois que você tirar da cabine, limpa com álcool, acetona ou com prep antes de lixar, porque senão você pode perder a sua lixa. E claro, como eu sou uma pessoa ansiosa, eu comecei a lixar a unha, né? Antes de terminar as outras. Eu cortei também, porque eu achei que tava grande, desse tamanho. Então eu diminui um pouco. E vou lixar no formato meio amendoado, meio redondo na ponta. Porque é o que eu costumo usar, eu realmente acostumei a usar formato assim. Honestamente, essa é a parte que eu menos gosto no processo todo. Eu realmente não gosto de ter que ficar lixando as unhas. Bom, eu comecei utilizando uma lixa comum mesmo, dessas de madeira, que se encontra em qualquer lugar. E depois eu substituí essa lixa por uma lixa de 100 a 180 grãos,
que é onde eu uso para dar o polimento em cima e acertar também as laterais um pouquinho, porque ela é mais bruta, né? Então é mais fácil para estar desgastando o gel com ela. E eu não acho que a unha tenha ficado perfeita. Eu vejo bastante falha nela. Mas essa do dedão até que não ficou tão ruim. As outras, bom, eu vou deixar vocês verem. Bom, assim que ficaram as unhas, você pode ver que tem um pouco de gel faltando nas laterais e um pouco na região também da cutícula. Vamos tirar esses moldes. Isso é muito gostosinho de tirar, gente. Vocês precisam experimentar. É realmente muito prazeroso. Bom, eu vou voltar com as unhas lixadas, porque assim vocês conseguem ver melhor o que eu tô dizendo. Dá pra ver que tem muito gel acumulado em alguns lugares e faltando muito gel em outros. Realmente, assim, pra primeira vez, ok, mas dá pra melhorar. Eu troquei os tamanhos dos moldes que eu estava usando por outros e refiz as minhas unhas, todas, usando o gelzinho transparente. Foram muitas e muitas tentativas até eu chegar no resultado que vocês estão vendo. Só para dizer que eu não estou mentindo, eu usei um pote de produto inteiro. Mas é isso. Eu gostei do resultado, para mim ficou agradável. E como eu havia comentado antes, eu queria uma base branca para essa arte, para essa esmaltação de hoje. Só que eu troquei o produto que eu fiz o alongamento por um transparente porque ele estava branco demais. E eu queria um branquinho mais suave. Geralmente o pessoal chama de milk white, né? Um branco leitoso. Eu tenho esse esmalte que é da Sheijai. Eu não sei falar o nome, mas é a cor RC007. Eu gosto muito desse esmalte, gosto muito da qualidade dele. É muito fácil aplicar, deixar uniforme também. Então, assim, eu recomendo muito. Como vocês podem ver, foram duas aplicações. Eu esqueci de filmar só para mostrar para vocês que eu apliquei esse iluminador de rosto na unha e ficou desse jeito, um efeito bem fraquinho. E o esmalte que eu vou usar para fazer as decorações, a nail art na unha vai ser esse, o número 12. Eu comprei um kit de esmalte que veio com 36 cores e quase nunca uso ele. Então eu resolvi aleatorizar uma cor para poder estar fazendo a unha com a cor que sai. E dessa vez foi a cor 12. Então é ela que eu vou estar aplicando. Eu vou usar esse pincelzinho para poder estar fazendo a arte no dedão. Eu dei uma procurada na internet em algumas referências que eu queria e decidi fazer nessa unha algo inspirado em espartilho, como se tivesse amarrado de alguma forma com xizinhos imitando o cadarço. E também tentei fazer umas rendinhas ao redor, na parte externa do desenho. Mas a inspiração inicial foi essa. Algo que parecesse um espartilho, algo que parecesse estar amarrado de alguma forma.
Para fazer o detalhe em rendinha que eu havia comentado, eu vou usar esse esmalte branco. É um esmalte também qualquer que eu comprei na Shopee. Eu já tenho ele faz um tempo. Também vou estar deixando o link do produto na descrição, caso você tenha interesse. Eu gosto bastante da qualidade desse esmalte também. Ele é bem branquinho e fácil de aplicar. Não que eu tenha usado ele muitas vezes, mas para poder fazer arte também tá sendo bem útil. Então eu recomendo muito essa marca. E ela costuma ser bem baratinha. Por exemplo, acho que a unidade desse esmalte sai em torno de R$ 2, alguma coisa assim. Se você conseguir encontrar na promoção. Eu vou aplicar um top coat mate na minha unha do mindinho, porque eu quero fazer um degradê nessa unha. E para fazer esse degradê, eu vou estar usando uma sombra de olho, maquiagem mesmo, para estar fazendo o degradê. E o procedimento com o top coat é o comum, sempre é aplicar e deixar secar 60 segundos na cabine e pronto. A paleta que eu vou usar é essa da Chiclan. Eu não costumo usar muito ela no meu olho por causa do tom. Eu comprei ela num kit e essa em específico tem muito tom de verde, azul. Não é uma coisa que eu uso muito no meu dia a dia. Então eu acabo usando para outras coisas também, como por exemplo, fazer esse degradê na unha. E assim, é muito útil. Caso você tenha sombras em casa que você não utiliza, fica a dica. Bom, e para selar essa sombra que eu apliquei na unha, eu apliquei em seguida um top coat, normal mesmo. E agora eu vou para a arte do indicador. Eu não sei exatamente se esse tipo de arte tem um nome. Se tiver, me diz aí nos comentários. Eu realmente não sei, mas é aquela que parece que você tá fazendo uma francesinha, mas fica um buraquinho no meio. Fica só a unha se ligando por alguns pontos. Eu gosto muito desse tipo de desenho. Eu realmente gosto, eu já fiz ele várias vezes em vários outros sets de unhas. E eu acho que ele combina muito com qualquer tipo de set que você vai fazer. E infelizmente eu não gravei o meu dedo anelar e nem o dedo do meio, mas eles estão aí pra você ver. Eu tive muita dificuldade pra fazer, então eu tive que fazer em off, mas eu acabei gostando muito deles, eu achei que ficou bem legal. No meu dedo do meio, bom, eu tentei fazer um laço 3D, não ficou muito bom, mas também não ficou tão ruim assim. E no meu dedo anelar eu fiz um ursinho 3D. Eu gostei mais do ursinho que eu fiz na mão direita. Então, se você quiser ver ele, fica aí até o final do vídeo, porque eu mostro as duas mãos feitinhas no final do vídeo.
Agora a gente vai colar as pedrinhas para poder dar uma finalização melhor, né? Para essa arte toda. É uma das partes que eu mais gosto. Eu vou separar as pedrinhas que eu vou usar, que vão ser em tons de azul. Vou separar também o pegador de strass e o pincelzinho que eu vou estar usando também para poder colocar o top coat e conseguir fixar as pedras. Bom, eu não tinha produto específico para poder estar colando caviar na unha e eu tentei colar ele com top coat. Só que o top coat que eu tenho, ele tem uma viscosidade baixa, ele é bem líquido. E daí as pedrinhas todas ficaram deslizando e deslizando e deslizando, tanto que eu tive que fazer em off, porque começou a me dar muito trabalho. Mas aí fica a dica também, caso você for colar isso na unha, você vai precisar de uma cola mais espessa, de um gel um pouquinho mais grosso para poder conseguir deixar essas pedrinhas no lugar, porque senão elas vão ficar sambando para lá e para cá e vão te dar muito trabalho. Bom, gente, é isso. Tá finalizada a colagem das pedrinhas. Eu vou aplicar o top coat na unha agora, em todas as unhas. E daí eu deixo vocês com as unhas finalizadas.
Se você gostou do vídeo de hoje, deixa aquele like para me ajudar, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Caso você tenha alguma ideia de algum, não sei, de algum set de unha que você queira ver, de algum desenho, enfim, qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Quem sabe eu não consiga fazer no futuro. E muito obrigado por passar o seu tempo comigo. Eu fico muito feliz. Um beijo e até o próximo vídeo.